Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. A gente já falou aqui no Tecnocast que a web, nos últimos 20 anos, migrou de uma plataforma aberta e descentralizada, a websites www, para várias... É tipo um jogo de war, né? Vários paizinhos ali bem fechados. Então, Facebook, Reddit, Instagram, Twitter, enfim... Todos esses lugares, e Google também, né, que tá cada vez mais fechando ali com IA. Então, esse lance do protocolo resolveria este problema nessa parte das redes sociais e da produção de conteúdo. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Lucas Braga. Eu sou o Josué de Oliveira. E eu sou o Emerson Alecrim. Imagina se você não precisasse criar uma conta em cada plataforma para consumir e criar conteúdo nas redes sociais. Essa é a proposta dos protocolos descentralizados, como o Feedverso. E até o Threads da Meta tá brincando com essa ideia. No episódio de hoje, a gente conversa sobre como seria a web se a gente eliminasse as fronteiras entre as redes sociais. E lembrando que o Tecnocast está na segunda fase do Prêmio MPB, os melhores podcasts do Brasil. Então você pode entrar lá no prêmiompb.com.br, procura a gente na categoria Tecnologia e Telecomunicações e deixa o seu voto. Exatamente, é um cadastro rápido que você vai fazer. Depois disso, você pode votar uma vez por dia no Tecnocast. E você pode votar até o dia 22 de novembro, que é quando a segunda fase termina. Então, vamos ganhar esse negócio. Aproveita e deixa 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify, Apple Podcasts. Segue a gente no seu app favorito e aguenta aí, que a gente já começa. Hoje em dia todo mundo tem uma rotina super apertada e sobra muito pouco tempo para dar conta daquela coisa chata que ninguém gosta de fazer, né? Limpeza da casa. Por isso, a gente traz hoje aqui um recado do pessoal da Karcher. Pois é, a Karcher é líder em soluções de limpeza e com a linha de robôs aspiradores RCV Karcher você ganha um parceiro na hora da faxina. São vários modelos disponíveis, entre eles está o RCV1, que é ideal para quem quer uma opção simples e eficiente. É um modelo bastante prático, ele não tem nenhuma configuração, nenhum aplicativo, basta usar o controle remoto e escolher o modo de limpeza. O RCV1 varre, aspira, passa pano seco e cabe tranquilamente, essa parte é muito importante, embaixo dos seus móveis. Pois é, ele também consegue subir em tapetes, porque ninguém merece o tapete empoeirado, a rinite atacada, e também em pequenos degraus de até 10 milímetros. Ele conta ali com 90 minutos de autonomia e se acabar a bateria, ele retorna sozinho à base para recarregar. Ficou interessado? Então entra lá no loja.karcher.com.br, o link está na descrição do episódio, só clicar e confere os outros modelos também de robôs aspiradores da Karcher. E ó, aqui na nossa mão, o ouvinte do Tecnocast tem um cupom. Você vai usar o código TecnoCast10, tudo junto, para ganhar 10% de desconto. E se você pagar no Pix, você já tem um desconto adicional de 5%. Então, ótimo negócio. Aproveita lá. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens. Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 16 minutos e 43 segundos. Bora lá, Josué, por onde que a gente começa hoje aí? A gente vai começar pela comunidade, um comentário do Vitor Hugo. Ele tá aqui lembrando de um outro serviço esquecido, lançado por uma grande empresa, que você tinha lembrado quando a gente estava conversando sobre essa pauta lá no começo. A gente não falou no episódio, e o Vitor Hugo trouxe aqui exatamente esse exemplo. Ó. Um serviço que eu sempre me lembro é o Ping, rede social de música da Apple. Durou 2 dias. Assim, é um exagero do Vitor Hugo, não durou tão pouco tempo, durou cerca de 2 anos. Mas o Ping era tipo um Last FM da Apple, Mobs. Isso, dentro do iTunes. Eu lembro quando eles lançaram isso, a gente estava assistindo o keynote da sala do Tecno House, que era a primeira sede do Tecnoblog, era um apartamento em São Paulo, onde morava eu, Taz e o Rafael Silva, os 2 editores da época, em 2010 ou 11. Enfim, a gente estava ali assistindo o evento e, cara, é muito bizarro a gente pensar hoje que uma Big Tech tentou fazer um concorrente do Last FM, saca? É uma rede social que
nunca teve muito potencial ali como tempo de engajamento, anúncios, etc. Tanto que o Last FM tá tentando se reinventar há algum tempo e oferecendo até serviço de streaming integrado ali. Sim. Na assinatura. Enfim, mas o Ping era dentro do iTunes, você entrava e você tinha a página da banda, a página... Teve umas ações de marketing, assim, na Keynote, que a fulana, cantora, vai estar lá no Ping todos os dias, ela vai estar respondendo... A Apple adora isso, né, cara? Sabe, colocar algum artista e tal. E entra lá que ela vai responder perguntas. Eu não lembro exatamente qual que era a interação, né? Mas eu lembro que eles falaram isso na época e... Enfim, dentro do iTunes, né? Então, não deu certo, não. Me parece então que o único diferencial que eles estavam observando é o fato de que, bem, as pessoas consomem música no iTunes, já estão aqui no nosso ambiente. Se a gente acrescentar essas funcionalidades que estão no Last FM, a gente consegue... Bom, não sei exatamente o que. Consegue mais tempo dos usuários aqui, consegue mais dados, sei lá. Mas, assim, o Ping foi lançado em setembro de 2010. Vamos lá, já tem... 14 anos aí. Mesmo para essa coisa de dados, é claro que dados seriam importantes e tal, né? Toda rede quer isso. Mas, pô, os caras já tinham o iPhone, sabe? Já tinham tanta coisa mais sólida ali no ecossistema deles já nessa época que é curioso para mim que tenham pensado talvez com esse objetivo. Eu não consigo pensar assim, né? Ter mais tempo dos usuários na própria plataforma. Porque é isso, de diferencial não parecia ter muito. E é interessante pensar no Last FM, né? O Last FM não é um serviço de uma grande empresa, mas acho que tá um pouco esquecido hoje. Acho que quem lembra dele é quem já usava na época. Eu nunca entendi muito bem como usar, então nunca funcionou muito pra mim, confesso. Sei que tem muita gente que ama o Last FM, mas é meio doido mesmo pensar que uma empresa como a Apple tentou puxar uma funcionalidade ou um grupo de funcionalidades de uma rede social super underground ali, com um alcance tão restrito, uma proposta tão específica, né, cara? A graça do Last FM, pra mim, pelo menos, é a parte das estatísticas. De eu conseguir ir anos atrás e ver o que eu tava ouvindo num determinado mês. Tem uma época que eu tinha uma pira com isso, mas eu parei de usar depois que eu migrei pro Apple Music, do Spotify pro Apple Music. No Spotify a integração é nativa ali, você coloca o login e a senha e ele já tá fazendo o scroll das músicas. Mas no Apple Music você tem que usar um aplicativo do Last FM, eu não sei como é que tá pro Windows, mas no Mac é um aplicativo que, sei lá, eles fizeram em 2009, é o mesmo aplicativo que eu usava em 2009, cara. Eu juro pra você, é a mesma coisa. Então, e também é uma coisa que, tipo, você tem que ficar lembrando de abrir um segundo aplicativo pra fazer scrub, ou se você ouviu pelo carro, você tem que lembrar de abrir o aplicativo mobile pra ver o histórico. Eu não lembro direito como é que é o esquema, mas eu sei que com a integração com o iTunes e Apple Music sempre foi meio gambiarra, assim, porque a Apple não oferece nada nativo, né? Enfim. Mas é isso, a única coisa do Last FM é isso, salvar os meus dados pra ir depois eu ver lá as estatísticas. E ninguém vai pagar por isso, saca? Pra ter as estatísticas. E também isso não traz interação, não traz tempo de uso da rede social, né? Então eu teria que pesquisar mais um pouco pra lembrar qual que é o conceito, né? Por que a Apple tava fazendo isso com o iTunes? Era só pra ter um recurso legal ali no aplicativo e chamar a atenção pro iTunes em si? Ou se tinha mais alguma intenção por trás? Tem uma outra coisa, eu acho, no Last FM que eu tô lembrando aqui agora, que é ele sugeria artistas diferentes baseado nos seus gostos. Sim. Só que isso já é uma commodity, né? Tipo, o Apple Music já vai ter isso, o Spotify tem isso, o Deezer, Amazon Music, qualquer serviço de música hoje já tem essas características, né? Então, acho que o lance social da rede, do Last FM, foi se diluindo mesmo, foi se concentrando em redes sociais que já tem todo mundo ali, e essa coisa da recomendação, o machine learning já foi aprendendo tudo sobre a gente, então isso já está presente em qualquer serviço de música. Realmente fica um pouco sem sentido. Seguindo aqui comentários do corte do Tecnocast, que entrou lá no TikTok. Se você não segue a gente, segue lá, @Tecnoblog. O Cut falava sobre Facebook Phone. Felipe Mendonça comentou: eu usei esse sistema, era muito ruim. O Fred comentou: tive Facebook Home, me lembro disso. E o Diogo H. Abreu comentou: usei por um dia. Fantástico, então, realmente, né? Difícil vai ser achar alguém que teve, que usou e gostou. Gerou essa reação aí o Facebook Phone. Algumas pessoas que eu conheço também comentaram diretamente comigo, tipo, caraca, cara, vocês tiraram isso do baú. E outra pessoa falou, cara, eu não sabia da existência disso. E eu até brinquei com eles, tipo, cara, quando a gente começou a falar sobre essa pauta, a ideia era falar sobre produtos esquecidos, né? Mas no caso do Facebook Phone foi um produto que eu não sabia da existência. Eu descobri sobre a existência enquanto eu fazia a pesquisa pra pauta. E, cara, é uma unanimidade. Poucos produtos são tão unânimes e
o Facebook Phone é um deles, cara. Ninguém achou isso memorável, maneiro. Era uma outra época, né, cara? O Facebook achando que o diferencial dele para um celular seria só Facebook. Voltando um pouco pro nosso episódio 359 sobre tecnologias que ainda vivem, que sobrevivem, sei lá como. Temos aqui alguns comentários também. O Alessandro lá no Telegram, esse episódio tá ótimo da galera mandando foto de tecnologia antiga, né? Sim. Aí o Alessandro mandou algumas também, falando o seguinte: pessoal, esqueci de postar a tempo da caixa postal do episódio 360, mas tá aqui, quando falaram de tecnologias antigas. Lembrei que aqui na imobiliária que trabalho, temos uma estante de bugigangas e lembro que na caixa de disquete, lá tem um disquete de 100 megas da Zip, que era bem grosso e resistente, vinha numa caixinha tipo de fita cassete, de áudio, e tinha um leitor externo que era uma caixa e era ligado na porta serial, a de pinos do computador. Na época era muito bom para backups por ter incríveis, né, 100 megas. Segue abaixo duas fotos que tirei na época e tal, e aqui ele tá mostrando, mano, e eu não tinha, assim, eu sabia da existência disso, mas eu não, assim, tinha esquecido completamente. É um disquete que é meio grossinho mesmo, mas do ângulo que ele tirou a foto, me parece um pouco até cartucho do Super Nintendo, sabe? Até a cor é meio cinza, não tem essa aparência. Ele é um disquetinho grosso mesmo. E, cara, nossa, desbloqueou uma memória aqui, porque eu trabalhava numa gráfica em 2003, meu primeiro trampo externo, né, que não era pro meu pai, e eles tinham lá um drive só, eles tinham, e aí meio que o povo da gráfica, tipo, quando alguém precisava usar, despluga lá o cabo serial, leva no computador e pluga. Tinha alguns clientes que, de fato, traziam o zip drive pra gente pegar o arquivo. Mas, pelo menos aqui no Brasil, esse zip drive, ele é uma das mídias que não teve tempo de ganhar popularidade, saca? De ficar mainstream. Porque logo depois a gente já começou a ter outras soluções. Ou quem sabe porque o gravador de CD, o CD-RW, né, regravável, ele foi se popularizando muito rápido. Então você comprava muito barato e tal. E, assim, o zip drive pode ser mais prático, porque você só pluga, arrasta o arquivo e sai fora. E o CD ainda tinha aquela coisa de precisar abrir um programa pra fazer a gravação. Queimar o CD. Queimar o Nero Burning Room, né? Tipo... Ou a Shampoo, que era alternativa gratuita. Isso, e tinha um outro que era vermelho, esqueci. O vermelho era o Nero, né? O Shampoo era azul. E aí tinha um amarelo, então eu esqueci, mas tinha alguns aí que eram muito famosos. Enfim, mas era um pouco mais burocrático o processo de CD e o zip drive funcionava de fato como um disquete. Você coloca ali, arrasta o arquivo, ele copia. Até aqui a propaganda que o Alessandro mandou no canal do Telegram, e 70 vezes mais espaço do que um disquete, né? E até 5 vezes mais rápido. E, cara, pra aquela época isso era absurdo, assim. Era muito legal. Era um selling point. Ele postou também uma foto do leitor, né? E até um outro ouvinte, o Túlio Moreira, falou, cara, o leitor parece um console, assim. Tem uma aparência que lembra um pouco de videogame. Então, era muito, muito diferente, assim. Cara, é totalmente uma outra época. O design das coisas, né, cara? As coisas eram mais trambolhudas, né? Tudo, né? Se a gente pensar nos computadores, né? O monitor, toda essa coisa, as coisas foram afunilando, né? E os próprios apetrechos de armazenamento, pensa no pendrive e tal, e de repente nada disso existe mais fisicamente, tudo nuvem, né? Ele era tipo um HDzinho externo, assim, sabe? Era uma coisa azulzinha. Azulzinho, só que com uma cara mais cool, assim. Realmente me lembrou um pouco o videogame. Só que era caro, era bem caro, assim. Por isso que eu falei que não deu tempo de popularizar. Não era qualquer um que tinha isso. E, inclusive, depois que o Alessandro postou essa foto no grupo, eu olhei assim e falei, caraca, cara. Aí eu comentei com minha esposa. Ela não tinha visto a foto. Falei, caraca, lembra que tinha disquete de 100 mega? E ela, cara, teve um blast from the past na hora. Ela falou, cara, era o Zip. E aí eu mostrei a foto pra ela, tipo, e pelo visto o pai dela também tinha na gráfica aqui da cidade, né? Então se bobear, tá guardado em algum lugar. E em algum momento que eu esteja lá com ele, eu vou pedir, ver se ele sabe onde tá pra eu poder ver. Enfim, posta em algum lugar essa foto de um zip também preservado. Show, e quem quiser ver, a gente vai colocar no post aqui também o print, né? Pra galera ver que a foto que o Alessandro mandou, quem quiser ver também. Seguindo, o último comentário é do LS, ele mandou no Telegram, e ele falou, sobre os cheques, eu lembro que existia o famoso cheque em branco. Você assinava e entregava em branco para a pessoa preencher. KKKK. Além disso, houve vários relatos de cheque pré-datados descontados antes da hora. Isso se dava porque não existia cheque pré-datado. Você confiava que a pessoa ia depositar naquela data, mas se fosse antes, o banco aceitava. Isso mudou um pouco nos anos 2010, quando quase não se usava mais cheques. Nossa, verdade, né? O pré-datado deu vários rolos também.
O pré-datado era uma relação de confiança ali, uma coisa de cavalheiro. Tipo assim, confia que vai ter o fundo nessa data que eu tô te dando aqui. E ele falou do cheque em branco, cara. Outra lembrança que ele destravou, tinha um filme que passava no cinema em casa, que pelo menos o título em português era Cheque em Branco, que era um garoto que achava um cheque que tava lá assinado, não tinha valor, ele colocava um valor estupidamente alto e conseguia sacar o dinheiro. E aí ficava vivendo lá as vivências dele de adolescente com muito dinheiro e tal, e a pessoa que perdeu a grana ia atrás dele, enfim. É tudo que eu lembro sobre esse filme. Eu nem sei se eu cheguei a assisti-lo, mas eu lembro distintamente da propaganda do cinema em casa do Cheque em Branco, do filme Cheque em Branco. Então é muito louco eu pensar, né? Tipo, qual que é... Hoje a gente pode receber um Pix errado e pode dar mau problema. Naquela época você podia encontrar um cheque que já estava assinado, não tinha valor, e se você desse sorte, ou se você fosse muito desonesto, você conseguiria sacar essa grana e faria um filme sobre isso, sei lá. Eu fui pesquisar agora o filme Cheque em Branco e, nossa, eu tô vendo as imagens e destravando memórias aqui. Mas era totalmente na palavra, né? Tipo, parcelamos isso aqui em 10 vezes no cheque. Você deixava lá 10 folhas de cheque. Qualquer uma das partes poderia se foder, né? Porque... Qualquer uma delas. Vamos supor que você tinha a grana toda na conta, que tá lá guardado, mas você parcelou em 10 vezes. Se a pessoa vai lá e desconta os 10 cheques de uma vez, balba o dinheiro. Ou se a pessoa vai lá descontar aquele mês e não tenha o dinheiro, também se ferrou. Você já pode estar, sei lá, em outro país. Já era, né? Sim. Perdeu a grana. Então é muito bizarro. Hoje a gente tá confiando no Pix agendado, essas tecnologias digitais. A gente se acostuma com a segurança que elas trazem, né? O filme Cheque em Branco, pelo que eu vi aqui, tá disponível no Disney Plus. Se você se sentir nostálgico, pode ir lá agora. Para que o Tecnocast vai lá assistir. Programa pra essa terça-feira, ou sei lá, qual dia que cada um tá ouvindo aí. Enfim, comentários lidos, bora pra pauta? Bora nessa. No último dia 16 de outubro, o Twitter anunciou uma mudança na função de bloqueio. Antes, quando você bloqueava um perfil, ele não conseguia mais visualizar os seus posts nem interagir com você. Só que de agora em diante, no Twitter, o perfil bloqueado pode ver os seus tweets. Ou seja, virou praticamente um silenciar. A parte da interação continua proibida, só que o usuário consegue ver o seu perfil, tudo que você está falando e te stalkear. Corta para o dia seguinte, Blue Sky, concorrente do Twitter, que se tornou público em fevereiro desse ano, anunciou que 500 mil novos usuários tinham aparecido na rede. A principal hipótese é que as pessoas não gostaram dessa mudança do Twitter e foram atrás de uma rede nova para chamar de sua. Isso por si já é digno de atenção, já que por muito tempo o Twitter não teve um concorrente nesse segmento. E agora ele já tem alguns, mas tem alguns relevantes, como o Blue Sky e o Threads. Ou seja, os usuários estão começando a ter alternativas para trocar de rede social. Isso sem falar de quando rolou o bloqueio do Twitter aqui no Brasil, entre 30 de agosto e 8 de outubro, que o pessoal do Blue Sky ficou postando gráficos absurdos da quantidade de brasileiros que estavam aderindo à plataforma todos os dias. E aqui no TB, lógico que a gente testa todas as redes sociais, né? Estamos com contas em todas as redes sociais, faz parte do nosso trabalho, mas teve gente que acabou pegando gosto pelo Blue Sky, né, Lucas? Nossa, sim, eu acho que é a rede que eu moro lá agora. Eu sempre fui cria do Twitter, assim, e o Blue Sky pra mim tá sendo como se eu estivesse usando o Twitter em 2009, sabe? Então toda a aura da galera ali tá mais ou menos nessa mesma vibe. E depois que o Twitter voltou, beleza, eu acesso, mas o que eu percebi é que tem muita empresa no meu Twitter. Eu sigo muito perfil de empresa e o Blue Sky agora ele ainda tá muito social. Eu tô interagindo mais com pessoas, eu tô vendo postagens de pessoas. Então eu gostei muito de lá por causa disso. Foi o que eu vi da galera também, né? Que o Blue Sky, do jeito que ele tá agora, ele traz uma memória boa de como, de uma época áurea do próprio Twitter. Inclusive, eu acho a plataforma muito parecida com o Twitter, mesmo que não o Twitter de agora, mas assim, o Twitter... O aplicativo é idêntico, né, gente? Vamos combinar. Bem parecido. Tipo, o Twitter que eu tenho na minha memória quando eu penso Twitter, essa amálgama de imagens que a gente tem quando a gente pensa numa plataforma que a gente está há muitos anos, o Blue Sky é muito parecido com isso, assim. Então, eu também tive essa mesma impressão do Blue Sky, muito embora não tenha ficado por lá. Foi
uma surpresa até mesmo pra mim, porque eu fiquei mais no Threads e acabei não voltando pro Twitter. Eu achei que quando o Twitter foi bloqueado, eu ficaria no Threads um tempo, depois o Twitter ia voltar e eu voltaria pro Twitter porque é a rede que eu tô há mais tempo e tal, sigo mais pessoas. Mas acabei não voltando pro Twitter, fiquei no Threads mesmo. Sei lá, alguma coisa ali meio que funcionou melhor pra mim. Eu dei uma olhada no Twitter depois que terminou o bloqueio e tipo assim, um monte de bots tinha começado a me seguir. Eu falei, putz, cara, o que tá acontecendo aqui? Aí me bateu uma preguiça, assim, sabe? Eu acabei não voltando e fiquei mais pelo Threads mesmo, que eu acho a plataforma bonitinha, o design é legal, tem aquelas coisas do aplicativo que, tipo, se você desliza pro lado, você bloqueia a pessoa. Então, tem essas coisas que eu achei bacanas. Então, pra minha própria surpresa, que tinha feito algumas postagens do Threads no ano passado e depois largado, eu acabei ficando no Threads e o Blue Sky não funcionou muito bem pra mim. Sobre o meu caso, eu já tô numa vibe bem diferente, porque nesse ano eu tomei a decisão de diminuir consideravelmente o uso de redes sociais. Assim, não é por nenhum motivo ideológico ou porque eu sou contra o gerenciamento do Twitter pelo Elon Musk, nada disso. É simplesmente porque eu percebi que eu tava, digamos, gastando muitos neurônios processando informação em excesso. Então eu falei, cara, eu tenho que diminuir um pouco isso. E aí eu parei com todas as redes sociais, né? Mas assim, parei até certo ponto, porque embora eu não poste mais nada em nenhuma rede social, uma exceção eventual pro Instagram, eu ainda continuo acessando as redes, né? E nesse período de bloqueio do Twitter aqui no Brasil, do ex-Twitter, né? Eu comecei a olhar com mais atenção pro Threads. E eu achei a experiência interessante, porque, assim, o Threads, eu não tenho um comportamento no Threads que, assim, ele é uma rede social que não necessariamente atrai quem usa ou já usou o Twitter. Observando, porque eu tô na condição de observador ali, né? Eu só fico olhando, né? Não fico postando mais nada. Então, nessa postura, nessa condição de observador, eu pude perceber que muitas pessoas chegaram ao serviço justamente pelo forte vínculo da plataforma com o Instagram. Porque o Instagram incentiva a pessoa a entrar lá, né? De certa forma, colocando posts, links e tal. As fotos, os vídeos. Né? Exatamente. E dá pra perceber isso, que essas pessoas são novas nessa coisa de redes sociais baseadas em mensagens, pela forma como elas escrevem. Eu vi, por exemplo, algumas pessoas que se apresentam, né? Eu sou fulano de tal, eu faço isso e falo aquilo, eu tô procurando de novas amizades e não sei o quê, aquela coisa bem genérica, sabe? Procura de novas amizades, é bravo. Teve gente falando... Teve gente que... Eu achei gente... até com objetivos mais diretos, por exemplo, eu sou divorciado, quero arranjar uma namorada, enfim, esse tipo de coisa. Eu vi jovens comentando no Threads que, então esse é o novo Tinder, então realmente acho que tem uma tendência aí. E eles escrevem de uma maneira mais, digamos, natural, né? Sem ter aquele ímpeto de escrever frases curtas que é típica de quem usa o Twitter, né? Embora o Twitter hoje tenha espaço para mais caracteres, quem usava o Twitter nos primórdios sabe que você tinha que abreviar quase tudo que você falava para conseguir caber numa mensagem só, né? E além disso, muitas vezes essas pessoas manifestam dúvidas sobre determinadas funções do Threads que, para quem tem mais experiência com redes sociais de modo geral, são triviais. Então você fala, nossa, eu não sei se era a intenção da meta, mas o Threads tá atraindo um tipo de pessoa que não usava o Twitter, que de repente está encontrando um espaço novo para se manifestar nas redes sociais, porque existe um certo desgaste com relação ao uso do Facebook e do Instagram. As pessoas, eu acho que de modo geral, acho que é global, as pessoas não estão postando muito no Instagram como postavam há 2, 3 anos atrás, talvez antes da pandemia. Então, talvez eles tenham entrado na intenção de brigar com o Twitter, mas no fundo estão atraindo pessoas que não estavam em rede social nenhuma baseada em texto, né? E eu tô achando interessante esse movimento. Cara, é engraçado isso que o Alecrim falou, porque ele definiu muito bem que o Threads, ele acaba atraindo pessoas que não têm muito costume de utilizar redes sociais. É a rede social que eu menos gosto de todas as três, no caso, o Twitter, o Threads e o Blue Sky. Como diria aquele grande meme da Suzana Vieira, toda vez que eu abro o Threads, eu fico assim, eu não tenho paciência pra quem tá começando agora, sabe? Ai, meu Deus. Porque as pessoas não sabem se portar numa rede de microblogs. Tipo assim, tem uma pessoa que faz lá uma publicação
publicação comentando alguma coisa, e aí logo embaixo tem um comentário. Nossa, mas por que você tá reclamando isso? Tipo, o objetivo aqui é você postar sobre qualquer coisa, e aí a galera fica regrando tudo. Sem Eu não contar quero os ser burrinhos construtivo aqui, cara. Me deixa em paz. sem contar os burrinhos do Threads também, porque eu não sei até que ponto que isso é um clickbait, porque rola muito clickbait no Threads, assim, de gente querendo fazer conteúdo meio coach, assim, meio profissional, e 5 motivos para você não fazer isso, e atrair audiência. Cara, tem demais. E é isso, uma coisa do Threads que é muito forte, que não tem no Blue Sky, é o algoritmo, né? Que aí ele tá indo pra mais ou menos pro mesmo caminho do Twitter. Tem também, né? Mas o algoritmo do Threads, eu não sei, ele parece ser muito fácil de manipular. Muita coisa que eu vi era tipo assim, algoritmo me conecte com pessoas que X. Então é ridículo, porque chegava até mim, porque sei lá, eu gosto de guitarra, me conecte com pessoas que gostam de guitarra. Tipo, que saco, sabe? Você abre a timeline e só tem isso. E aí, assim, eu entendo perfeitamente também quem prefere o algoritmo. A gente reclama muito do algoritmo, o influenciador fala, o algoritmo não tá entregando nada e tudo mais, mas com essa queda do Twitter, eu vi amigos que foram mudar de rede social, foram usar outras coisas e falam, cara, eu não consegui usar o Threads porque eu não consegui achar gente, eu não consegui achar os conteúdos que eu gosto de assistir, ele não me sugere, o algoritmo é ruim. Então, a gente consegue ver um pouco da importância dessa curadoria também, né? Todas essas redes têm alguma coisa em comum, que é esse formato de postar mensagens de texto, algumas mais curtas, outras mais longas. Na verdade, que hoje, em 2024, até o Twitter já permite um tamanho mais longo. Porém, elas têm diferenças no jeito que elas funcionam. E aí a gente tá falando do tal do feedverso. Enquanto o Twitter é uma plataforma fechada, conquistou a galera lá no começo, era um formato diferente, né? Inspirado naquela coisa do MSN, de você colocar um status, uma música que você tava ouvindo, né? O Twitter chegou com essa proposta mais numa timeline. O Blue Sky, Mastodon e outras redes, até agora o Threads da Meta, eles vêm integrados ao que é chamado de feedverso. E é isso que a gente vai tentar explicar um pouquinho pro ouvinte aqui no Tecnocast, que é simples, mas também é confuso. É simples de entender para que serve, como funciona a parte básica, mas também cada protocolo tem suas particularidades. Cada um tem uma limitação, funciona de um jeito diferente. Então, o que vem para ser uma forma de você descentralizar as redes sociais, assim como acontece com a web, por exemplo, também traz desafios, que é escolher qual que vai ser o padrão que vai ser adotado, né, e o que vai ser padronizado. Os dois protocolos mais famosos que a gente pode citar aqui são o ActivityPub e o AT Protocol. Vamos chamar só de AT para facilitar. O ActivityPub, ele veio de um protocolo que chamava OStatus, que era o protocolo criado pelo Evan Prodromou, que ele é fundador da Idêntica, que era outra rede social parecida com o Twitter. Então ele criou esse protocolo que foi o precursor do ActivityPub. Ele depois teve um papel influente no desenvolvimento do ActivityPub e tudo mais, mas esse padrão foi adotado pela W3C, que é essa organização que desenvolve padrões para a web. O ActivityPub virou um protocolo padronizado pela W3C oficialmente em janeiro de 2018. E desde então ele vem sendo adotado por várias plataformas. O Mastodon é a mais conhecida, já tem bastante tempo que usa esse protocolo. E mais recentemente o Threads, que talvez seja o maior hoje em dia utilizando ActivityPub. Claro que quando a gente está falando de Threads, é meio que um roubo, né, no sentido de é um cheater para conseguir a quantidade de usuários que tem, porque a Meta colocou o Threads em todos os lugares das duas maiores redes sociais do mundo, Facebook e Instagram. Então era só você clicar e sua conta estava automaticamente criada, você já podia começar a ver os posts, a publicar, e depois que você cria a sua conta, quando você está rolando a sua timeline do Facebook ou do Instagram, vira e mexe aparece um carrossel com posts do Threads para você entrar lá e ver o que está acontecendo. Então você acaba sendo contabilizado como um usuário ativo também da plataforma, mesmo que você não entre ativamente todos os dias para ver o que está acontecendo ali. Já o AT Protocol, ele
está sendo usado pelo Blue Sky, ele foi desenvolvido pelo Blue Sky. O objetivo central desses protocolos é padronizar uma linguagem de comunicação, um protocolo de comunicação, para que você publique os conteúdos e esse conteúdo possa ser consumido de qualquer lugar, de qualquer rede social, de qualquer aplicativo. Então pensa como, numa forma mais básica, seria tipo o feed antigamente, que se assina o feed. Mas o protocolo, ele permite que você interaja também. Então você pode curtir, você pode responder, né? E tudo isso tem que funcionar de forma padronizada, tem que ter essa interoperabilidade entre redes e aplicativos. Então já seria uma coisa mais avançada que seria similar a um e-mail, ou talvez similar a um RCS para SMS, né? Que você consegue mandar ali para qualquer aparelho e dar um like, enfim, responder ali algumas coisas, né? Tem alguns recursos. O Mastodon, ele, para entender o que o Mobilon falou, basta tentar ficar um pouquinho no Mastodon, que é uma experiência meio confusa no início, mas é confusa justamente porque tem esse protocolo por trás que tenta simplificar as coisas. É um estado um pouco complexo de coisas. O protocolo ActivityPub permite que você, estando em um servidor diferente que o do Mobilon ou que o do Alecrim, consiga visualizar os conteúdos deles e você mesmo, quando você escreve alguma coisa, eles conseguem visualizar e interagir com os seus conteúdos. Isso acontece no Mastodon. O Mastodon já tem esses servidores diferentes, essas instâncias. Agora imagina que dentro do Fediverso, isso acontece com diversos outros sites, diversas outras plataformas e redes com funções diferentes. Então, dentro das plataformas que utilizam o ActivityPub, você vai ter, por exemplo, sites para compartilhamento de fotos, tipo um Instagram da vida, plataformas para blogs, plataformas para avaliação de livros e tal. Então, todos esses serviços que são muito diferentes entre si compartilham esse mesmo protocolo, o ActivityPub, e isso meio que uma linguagem comum a todos eles, de modo que, a partir desse protocolo, pessoas que estão em todos esses servidores e serviços diferentes conseguem visualizar os mesmos conteúdos, interagir, curtir, compartilhar, se comunicar. Ou seja, eles não precisam estar no mesmo lugar para que seus conteúdos estejam disponíveis uns para os outros. Então, essa que é a proposta desse protocolo, o ActivityPub, e o AT também, né, do Blue Sky, embora tenha algumas diferenças. Então, é basicamente disso que a gente está falando quando a gente fala dessas redes descentralizadas do Fediverso. O Fed de Fediverso vem de federado, ou seja, são redes federadas, ou seja, tem esses espaços, essas federações que se comunicam através de uma linguagem comum que são esses protocolos, dos quais o ActivityPub é o mais utilizado e o AT Protocol do Blue Sky também está aparecendo aí como uma outra alternativa, uma outra opção dentro dessa proposta diferente de comunicação e interoperabilidade entre redes. Por exemplo, o WordPress, que é o sistema por trás do Tecnoblog, desenvolveu um plugin que oferece suporte para ActivityPub. Então, basicamente, o blog que instala o plugin do WordPress, ele vira um servidor dentro da rede do ActivityPub. Automaticamente, ele publica os posts, depois de algum tempo, esses posts entram na rede, e aí você pode acompanhar os posts desse blog inteiros ou pela metade, enfim, o blogueiro configura, da onde você quiser, do seu aplicativo de feed, de Twitter, entre aspas, né? Ou, enfim, da onde você preferir. Você segue os feeds que você quiser. Além disso, daria para você curtir esses posts e daria para você comentar nesses posts. Então, uma vez que você dá um reply e deixa um comentário, um link postado na rede, o blogueiro também pode pegar aquele comentário e já adicionar automaticamente embaixo do post do blog como, tipo, sistema de comentários, né, integrado com a rede ActivityPub. E isso eu achei bem interessante, assim, né, porque como blogueiro, né, a gente acompanhou toda essa passagem de blogs até Twitter, Facebook, e hoje é muito centrado em redes sociais. Antigamente as pessoas participavam mais da área de comentários dos blogs, por exemplo. Sim. Hoje em dia, elas compartilham o link na rede social e comentam na rede social. Então, isso tudo poderia estar integrado e pessoas de todas as redes sociais, de todos os lugares, poderiam estar interagindo em torno daquela mesma publicação, daquela mesma postagem, né? E teriam uma parte agregada para ver tudo que está rolando. O que eu acho interessante no Fediverso é que o conceito traz uma proposta de comunicação baseada em comunidade, ou seja, ele tem todos esses recursos que o Mobilon e o Josué falaram, mas ainda tem essa vertente de comunidade. É diferente, por exemplo, da proposta combalida do metaverso, né? Que gira mais em torno do indivíduo. Combalida. É você que... cara. Gostaria de usar essa palavra.
É porque assim, no metaverso, é você que vai entrar naquele ambiente virtual, é você que vai ter que comprar um terreno ali, é você que vai a um show realizado por lá. Enfim, é claro que o metaverso tem a comunicação com outros usuários e organizações como base, mas é sempre sobre uma ótica individual. E o Fediverso parece ser mais abrangente em termos de comunicação, porque, de certa forma, o conceito incentiva que os usuários se comuniquem entre si com base em interesses mútuos, né? Ou seja, sem que esses usuários tenham que ter contas dedicadas para cada comunidade e o interesse deles. Por exemplo, eu participo de uma instância no Mastodon para troca de mensagens comuns, como se fosse uma alternativa ao Twitter. Mas, graças ao Fediverso, eu posso usar essa mesma conta que eu tenho no Mastodon para assistir ou enviar vídeos para o PeerTube, por exemplo, que é uma solução P2P para distribuição de vídeos, né? É quase como se fosse uma alternativa ao YouTube, né? De modo que o usuário pode assistir um vídeo ali, mas ao mesmo tempo que ele assiste, ele também compartilha esse vídeo. Então tem algumas diferenças técnicas. Mas o barato tá nisso, quer dizer, eu não preciso criar uma conta especificamente no PeerTube para usufruir dele. Eu tendo a minha instância lá, minha conta numa instância do Mastodon, eu já consigo aproveitar isso. E isso é só um exemplo, você pode fazer isso tem vários tipos de comunidades, tem vários grupos que podem se formar com base nesse conceito do Fediverso, e aí dando abertura para que você participe de várias comunidades, mas sem que você tenha que sair de uma, ou sem que você tenha que necessariamente criar uma conta e passar por todo aquele processo de ter que subir um perfil, de subir foto, etc e tal. Ou seja, o Fediverso, ele é confuso, mas na hora que você assimila a lógica dele, ele passa a parecer algo que você vai adotar pro resto da vida, sabe? Embora não esteja garantido isso, né? Mas parece ser algo que veio pra ficar, né? Pelo menos a impressão inicial que eu tenho. É tipo o login com o Google, só que na verdade você não faz o login, né? Você já tá logado. É como se só abrisse e fosse algo transparente. Eu acho que não chega a ser exatamente isso o ActivityPub, pelo menos na parte de gerenciamento de conta. Mas o AT Protocol tenta resolver isso. Tá uma curiosidade que diferencia as duas redes. O ActivityPub, ele é mais focado na parte da distribuição de conteúdo, descentralização. Então, se você tá no Mastodon e você não quer participar do Threads, você pode seguir e interagir com pessoas do Threads que ativaram a opção de Fediverso, né? Mas a sua conta ainda é no Mastodon. O seu login sempre vai ser @Mastodon, né? O seu @, etc. Sua conta fica lá. O AT Protocol, o AT, vamos chamar, que vem do Blue Sky, ele já pensa em como lidar com isso. Então, eles fizeram de uma forma que o usuário tem controle sobre seus dados e suas informações. E aí sim, de forma que você poderia levar a sua conta inteira para um outro servidor, para um outro lugar. Essa é a parte que para mim é muito interessante. A descentralização do ActivityPub, ela também pode criar um problema para os early adopters, enfim, que é, sei lá, eu tenho uma conta no Mastodon, eu tenho uma conta no Twitter, eu tenho uma conta no Threads, eu tenho uma conta no WordPress, eu tenho, enfim, conta em N lugares. São 50 mobilons diferentes que vão estar disponíveis no ActivityPub. Enfim, eu posso ter, sei lá, 20 seguidores ali, 30 ali, 40 ali, e é isso, eles vão continuar separados. Mas do meu ponto de vista, era melhor que eu conseguisse controlar a minha base, o meu grafo social, vamos falar assim, de poder sair de uma rede e levar isso aqui comigo para outra rede, saca? Então, não importa onde eu tô, em qual servidor eu tô usando, isso aqui me pertence, entre aspas, né? Isso aqui são as pessoas que eu sigo e que me seguem e eu levo junto comigo para outros lugares. Se tá tudo sendo federado dentro da rede, não importa em qual servidor eu tô usando, em qual aplicativo. É só eu trocar e continuar tendo acesso a essas mesmas contas e elas tendo acesso ao que eu tô falando também. Teoricamente, pelo que eu entendi, isso é possível com o AT, que é do Blue Sky. Só que no momento só o Blue Sky tá usando. O protocolo é mais avançado, parece mais legal, mas também tem muitos críticos que falam que é um protocolo overcomplicated, né? Tipo, é complicado demais, não precisava tá tão complicado, eles resolvem muitas coisas que, tipo, não precisava ser tão difícil assim. E isso faz diferença, porque o ActivityPub, ele foi desenvolvido ali dentro do WTC, então é um padrão da web, assim como o www é um padrão, né? A web
sites que você acessa. Assim como o IMAP, POP, são padrões para e-mail. E o RCS agora também é um padrão para aplicativo de mensagem, de SMS. Então, o ActivityPub já conseguiu esse status. O AT ainda não. Ainda é uma coisa que é aberta, tá open source e tal, mas só está sendo utilizado por enquanto pelo Blue Sky. São propostas diferentes de descentralização, né? O que o ActivityPub e o AT/Blue Sky tem. E aí cabe uma explicação um pouco mais longa sobre o Blue Sky em si. Acho que o que chamou a atenção do Blue Sky, quando ele ainda estava fechado ali só para convites e tal, né? Que ele ficou um tempo nessa pegada meio que o Gmail no começo, né? Você só entrava por convite. Era o novo Orkut, né? Lembra que o novo Orkut tinha só por convite, mas aí o Blue Sky ficou assim durante um tempo. Mas eu acho que o que chamava a atenção das pessoas de gerar interesse por esse tal Blue Sky é o fato de que o Jack Dorsey, que era CEO do Twitter, estava na empresa, né? E aí, por que ele estava? Porque o Blue Sky nasce no Twitter. Ele nasce como um projeto do Twitter para um protocolo. Ou seja, a ideia do Dorsey era que o Twitter eventualmente adotasse o padrão AT, que seria produzido por esse projeto do Blue Sky. Algumas coisas mudaram ao longo do tempo, eles acabaram saindo, enfim, o Twitter foi comprado pelo Musk, enfim, toda aquela confusão. O Blue Sky acabou se tornando, além do protocolo em si, o AT, mas também virou a sua própria rede, sua própria plataforma de microblogging, enfim, como a gente queira chamar. Isso, inclusive, fez com que o Dorsey saísse do Blue Sky. Ele não está mais lá agora, porque ele acha que o Blue Sky não deveria ser uma plataforma como o Twitter, ou como o Threads, ou o que for. Ele achava que tinha que ser só o protocolo, não tinha que ter conselho, não tinha que ter essas dores de cabeça que são esperadas de uma plataforma de rede social, né? Que todas vão ter que ter, moderação, enfim, toda sorte de profissionais que precisam lidar com os problemas que surgem ali todos os dias. Então essa era a ideia. A ideia é que dentro do Twitter nascesse esse protocolo que o Twitter eventualmente usaria, mas que poderia ser adotado também por outros serviços que porventura desejassem fazer parte dessa rede descentralizada, dessa grande rede descentralizada, né? Onde você poderia visualizar, interagir, levar os seus dados de uma instância, de um servidor, de um serviço para outro, como você desejasse. Então é um pouco essa história do Blue Sky e é daí que está a diferença. Né? Por que o Blue Sky não usa o ActivityPub? Bom, porque ele nasceu para ser um protocolo próprio dentro do Twitter. Então é mais ou menos essa a situação. E ele parece ser bem mais interessante, né? Porque além de ser descentralizado, ele também traz essa possibilidade da portabilidade de dados. Então aí seria tipo o botão de login com o Google mesmo, que você só entra ali, quero trazer para cá os meus dados, quero que fiquem no controle da empresa X. Tipo, quero tirar o controle do Instagram e quero levar o controle para o TikTok, por exemplo. Você entraria no TikTok, migrar o controle para cá. E aí, na prática, o TikTok passaria a ser o autenticador da minha conta, né? Ele passaria a ser o publicador também das minhas coisas. Eu consigo isso de uma forma que eu mantenho os meus seguidores e eu mantenho seguindo também quem eu já seguia, só que eu mudo o aplicativo, mudo o servidor, mudo a plataforma. E isso o ActivityPub não faz ainda. Mas, por outro lado, isso, vocês vão se lembrar também que a Ana já fez um especial no Tecnoblog sobre as diferentes faces que a gente tem em cada rede social. Então também tem gente que argumenta que o ActivityPub é superior por causa disso. Que na internet você é uma pessoa diferente em cada rede social. No Instagram você se comporta de um jeito, no Twitter de outro, e sei lá, no seu blog pessoal, se alguém tem isso hoje em dia ainda, se quiser postar textão, coisas de dissertações, sei lá, coisas mais longas, também seria diferente do que você não vai postar chopp no seu blog e dissertação no Instagram, saca? Então, o ActivityPub, ele é bom por isso, porque você pode criar diferentes perfis e também dar diferentes usos, diferentes conteúdos para cada perfil. Então, a pessoa poderia seguir o perfil que ela quer seguir. Tem gente que quer acompanhar o fulano no Twitter, mas não quer acompanhar o mesmo fulano no Instagram, porque não tô interessado nesse tipo de conteúdo dessa pessoa. Eu, por exemplo, tenho muito economista que eu sigo no Twitter. Leio muita pesquisa, muita informação. Mas não tô afim de ficar vendo, sabe, foto no Instagram. Nem sei o que eles postam, porque eu nunca fui atrás, entende? Não tô interessado nessa parte. E tá tudo bem, né? Enfim, então o ActivityPub mantém essa separação, porque você cria contas separadas. Teoricamente, com o AT Protocol, você também consegue fazer isso, Você pode simplesmente criar 2 contas em servidores diferentes e usar uma para cada coisa, assim como você cria 2 e-mails, um no Hotmail, um no Gmail, por exemplo. Mas ele traz esse plus para quem quiser, que é a portabilidade de identidade, que eu acho muito interessante. Mas não é só isso também, não é só você criar uma nova conta, porque
você também não consegue interferir sobre como o outro vai utilizar a rede social. Então, às vezes, você quer acompanhar só o conteúdo de texto daquela pessoa, mas para você seguir ela, você também leva de brinde as fotos e os vídeos que você não queria ver. Sim. Pelo que eu vi, o AT, ele também tem umas coisas de você criar feeds diferentes, assim. Feeds customizados. Ah, tem isso mesmo. Nunca consegui usar, mas existe. Então. No Blue Sky tem essa... Eu também não entendi essa parte no Blue Sky. Achei esquisito, mas achei a ideia interessante. Falei, beleza, tá aqui, uma hora vai funcionar. Eu imagino que seja pra lidar com isso, entende? De você poder filtrar, tipo, eu quero ver o Lucas, mas eu quero ver só as fotos do Lucas, beleza. Ou não, eu quero ver o Lucas, mas tira as fotos do biscoito. Eu quero ver só o que ele escreve de telecom. Tipo, teoricamente, daria como você colocar algum filtro, não sei, alguma configuração ali. Sim, não, realmente tem jeito. Agora que o Josué falou, que eu lembrei que eu sigo um cara no Blue Sky que ele posta as coisas especificamente em um feed. Eu não sei como ele faz isso também, nunca procurei. Ah, olha lá. E isso não vai pra timeline. Ou então você consegue seguir só aquele feed sem seguir a timeline dele inteira, né? Então o controle fica na mão de quem tá postando. É interessante, né? Você como seguidor tendo o controle e você, enquanto pessoa que posta, também tendo o controle. É algo que você não teria numa rede tipo Twitter, onde você tem a relação muito básica, tipo assim, tweetei, seguidores leem, ponto. Ou então, tweetei e o algoritmo entrega para quem o algoritmo achar interessante. Então, você tem essa quantidade maior de controle nas duas instâncias. O problema é que aí a gente já tá falando muito de comportamento, né? E aí, até que ponto as pessoas estão dispostas a isso? Porque quando você tá numa rede social e você produz conteúdo, o que você quer ali é audiência. Até que ponto as pessoas vão se importar em filtrar aquilo e não quererem que todos os conteúdos apareçam? Porque aí é mais watch time, né? Você tá vendo aquela pessoa ali por mais tempo. Então a gente fala também de uma coisa comportamental que a gente não sabe se isso vai dar muito certo, né? A complicação em si acho que já afasta um pouco os usuários. Sim. Esse acaba sendo o problema dessas iniciativas. Então tem que ser transparente, tem que ser sem fricção para o usuário. Mas de qualquer forma, eu acho que acaba sendo superior até pela questão de centralizar poder. Porque hoje, por exemplo, você tá no Instagram, o lance do grafo social é tipo, resumindo, é a rede que você tem ali conectada, que te segue, que você segue, são as pessoas que você acompanha. Tipo, quando bloqueou o Twitter no Brasil e eu abri o Blue Sky, eu fiquei tipo, caraca, Xandão, desbloqueei uma horinha aí só pra eu ver quem eu seguia lá e seguia aqui no Blue Sky também, porque eu não lembro, né? Pra fazer a rede social ser útil, você tem que seguir aquele feed que você montou ao longo de anos, né? Que você tá curando ali quem está seguindo. E o ATP, ele permite isso, que você, fazendo a portabilidade, você leva também a sua experiência para outro lugar. E o ATP, ao permitir essa portabilidade, ele também reduz a concentração de poder das grandes redes. Porque, por exemplo, por que o Threads foi baixado 100 milhões de vezes em apenas 5 dias? Porque tava lá no Facebook a divulgação. As pessoas, para ter uma conta, era só clicar e a conta já estava criada porque estava integrado ao Instagram. Basicamente, qualquer um poderia fazer isso a qualquer momento, saca? Então, o fator eu não vou sair dessa rede porque a minha conta está aqui, meu grafo social está aqui, ele não existiria mais. O próprio Adam Mosseri falou que isso é interessante porque ele gera um desafio, né, para a rede social. Óbvio que é legal você estar no conforto de as pessoas estão trancadas aqui, elas não vão sair porque a rede delas está aqui. A gente já até falou isso no Tecnocast, né? O que faz a rede são as pessoas. Não adianta a rede ser ótima e ter todos os recursos se não tem as pessoas, né? Então, o Adam Mosseri falou que ter isso disponível na rede social é interessante porque é um estímulo para que a rede social continue inovando e não caia naquela coisa da zona de conforto, né? Os usuários não vão sair porque o grafo social segura eles aqui. Então, essa acho que é a parte mais interessante do ATP para mim em relação ao ActivityPub. O ActivityPub já traz vantagens o usuário pode ir para outra rede e seguir quem está no Threads, né? Mas enfim, o ATP é a experiência completa, eu diria. Uma coisa que eu notei quando teve o bloqueio do Twitter aqui no Brasil é que as pessoas começaram a procurar alternativas e aí elas colocavam uma ou duas mensagens no Threads ou no Blue Sky, tanto faz, e depois falavam assim, parece que eu tô falando sozinho aqui.
E justamente porque... E às vezes elas poderiam ter utilizado algum recurso para localizar os contatos que ela tinha na outra rede social, no Twitter, no caso, mas teria que ser algo manual. Ou seja, por exemplo, ela teria que adicionar cada pessoa manualmente, ou ela teria que... aí a perspectiva de ter que criar toda uma conta de novo, com foto, com descrição, não sei o quê. Isso acaba criando um cansaço mental antecipado. Ou seja, a pessoa só de pensar no trabalho que vai ter, já desiste da ideia. Então, acho que o problema que o Fediverso vai enfrentar daqui para diante é justamente o trabalho sobre esses pontos. O recurso existe, mas como é que ele é aproveitado? E se o recurso é aproveitado, quem que vai utilizar ele? Porque a gente pode traçar um paralelo com, por exemplo, os aplicativos de câmeras. Você pode pegar um iPhone da vida, um Galaxy S24, por exemplo, e você tem vários recursos de câmera ali para você fazer uma foto de nível profissional ou quase profissional. Mas quem de fato aproveita esses recursos? A maioria dos usuários quer simplesmente pegar o celular, abrir o aplicativo de câmera, disparar a foto e já era, não quer ter trabalho. E essa lógica também existe quando a gente fala de redes sociais e outros serviços, porque é o que o celular faz. A proposta do celular é permitir que a gente faça as coisas de maneira fácil. Simplificado. Então, assim, tem esse trabalho. É bom que existam esses recursos todos, de você poder, por exemplo, criar filtros, de você poder selecionar feeds de tipos de conteúdo de cada usuário e assim por diante, mas é preciso ver a experiência do usuário sobre isso. E aí, no caso, que nem eu falei agora há pouco, não depende tanto de quem desenvolve o protocolo, mas de quem implementa ele, né? Então, é um assunto em discussão ainda, né? O ATP, eu vi que ele também tem um ponto positivo, que é permitir que cada rede crie o seu próprio algoritmo em torno do protocolo. Então, ele permite uma experiência mais próxima do que a gente tem hoje, mas é basicamente o conteúdo está disponível em qualquer lugar. É tipo quando você entra no Facebook, e lá eu aqui, né? Eu vejo vídeos recomendados no Reels daquele cara que corta a grama em velocidade avançada, saca? Chega pra cortar grama de estranhos, limpar quintal de estranhos. Toda hora que eu entro no Facebook tá aparecendo isso. Ou um cara que faz isso com telhado também nos Estados Unidos, que forma aquele mofo e tal, né? E no Instagram eu não vejo isso. No Instagram eu já vejo outras coisas. Mais coisas de guitarra, de gatinho. Aí você olha no vídeo e você vê que o vídeo foi postado no Instagram mesmo. Então o conteúdo é o mesmo, é a mesma base de dados, mas cada rede tá com um algoritmo diferente, ou me entendeu diferente, né? Cada rede ali. Então seria muito legal assim, porque realmente daria mais poder pro usuário. Saca? Eu faço o que eu quero, aonde eu quero, no tempo que eu quero. Seguir quem você quiser, ou seguir uma lista específica de alguma pessoa, enfim. É muito interessante, assim. Mas óbvio que na prática também pode rolar um conflito de interesses, né? Por exemplo, para o interesse de um Facebook, de um Instagram, algum dia oferecer suporte para esses protocolos. O Zuck tá pagando de open source agora, né? Mas, por exemplo, o Threads, ele não tem planos de deixar o Threads automaticamente no Feedverso. Você vai ter que ir lá ativar. Exatamente. É o que já está disponível, você vai lá no seu perfil e ativa. O meu está ativado, por exemplo. Então, quando eu vou postar alguma coisa no Threads, quando você abre a caixa para digitar, aparece em cima uma mensagem, beta, você está compartilhando no Feedverso, depois que você ativa essa opção. E aí, quando você vai ver a sua lista de seguidores, caso você tenha seguidores do Feedverso, de alguma instância do Mastodon, alguma outra plataforma do Feedverso, que é a que usa o ActivityPub, aparece ali quais são os seus seguidores do Feedverso. Então, tá rolando, tá funcionando, tá em beta ainda, mas se você tá no Threads hoje, você pode estar no Feedverso. Meio que essa a ideia. Não é automático. Eu acho que eles já falaram sobre um calendário para abraçar completamente o ActivityPub, mas assim, por enquanto, pelo menos, é algo que você precisa conhecer para saber. E essa parte que eu acho interessante, porque é isso, o Zuck tá na fase open source dele, com o Llama e etc., sempre, toda oportunidade que ele tem, ele bate na Apple, bate em plataformas fechadas, mas o Facebook não tá no ActivityPub. O Instagram também não. Quem tá é só o Threads no momento. Como talvez uma experiência que ele esteja fazendo de alguma coisa, ou sei lá, só... Francamente, eu tenho dificuldade de entender por que ele decidiu fazer isso nesse momento. Se é só porque é o Threads, porque o Threads é diferentão, ou porque ele queria só dar uma cutucada no Musk, porque tem essa parada de ego dos dois. Mas, enfim, me pergunto o que ele tá tramando em torno disso, porque ele tá tramando alguma coisa. Mas ainda assim, essa questão de você ter que ativar, se você for pegar a timeline do Threads, são poucas as pessoas que ativaram o Fediverso. Até perfis de grandes marcas que, assim, poderiam ativar o Fediverso para poder atrair usuários de outras redes, nem fizeram isso, porque a grande verdade é que ninguém se importa muito com isso.
né? Então... E a questão também é que, pô, uma vez que você tem que ativar, isso faz muita diferença na quantidade de pessoas que vai estar, de fato, dentro do Feedverso. E aqui lembrando que a gente tá falando do protocolo ActivityPub, que é o mais simples, tá? Eu vi uma entrevista do Adam Mosseri, e aí nessa entrevista que eu vi do Adam Mosseri, ele fala que existem preocupações por parte da Meta com União Europeia e reguladores com a questão da privacidade. Se fosse ativado automaticamente, poderia ter problemas. Eu acho que poderia, eu imagino que poderia, eu acho que poderia ter problemas, ele falou. Com órgãos reguladores e questão de privacidade, as pessoas não querem que o conteúdo delas esteja distribuído no Feedverso, o que eu achei a famosa migué. Né? Porque, afinal, se quando você entra na rede social, seu post está público e os seus dados já não são seus, e isso tudo tá nos termos de serviço que ninguém lê, qual seria a diferença se simplesmente colocar aí também vai estar no Feedverso, saca? Não ia mudar nada do ponto de vista legal. Até porque o Blue Sky não tá tendo problemas, o Mastodon e todas as outras redes que usam o ActivityPub também não tem esse problema. Então, enfim, me parece simplesmente uma migué. Então, isso responde um pouco a pergunta do Josué, né? Queria entender qual é a estratégia do Zuckerberg. E talvez a estratégia seja essa, fingir que é open source, saca? Fingir que está no ActivityPub, porque na prática, eles sabem que ninguém vai ativar. E quem quiser ativar, ativa, mas o servidor continua sendo o thread. Você não consegue sair dele, porque você criou a conta nele, né? O ActivityPub não permite migrar o servidor ainda. Sem contar que o pessoal do Instagram não dá ponto sem nó, né? O próprio Adam disse recentemente que eles não têm intenção de mudar o feed do Instagram para voltar a mostrar só o conteúdo dos perfis que você segue. Hoje é uma mistureba, né? Você tá lá, você navega, você passa pela foto de alguém que você segue ali e de repente aparece um conteúdo de alguém que você nunca viu na vida, mas aí você vai rolando e continua. E ele falou que não tem intenção de mudar essa dinâmica porque é o que gera engajamento. O comportamento dos usuários da rede social mudou, então as pessoas estão postando menos. Então, para manter as pessoas dentro da rede social, eles colocaram essa estratégia. Então, você pensa assim, cara, eles mesmo que da ótica do usuário seja algo que soe maléfico, para ser mais drástico, eles vão manter porque é o que está funcionando. Então, se eles percebem que, de repente, uma integração maior com o Feedverso, de repente, uma integração automática, que ativa essa integração sem que o usuário tenha que fazer muito esforço, se eles perceberem que isso vai afastar os usuários, ou vai criar um engajamento menor, ou vai, de repente, gerar menos receita para a rede social com publicidade, cara, eles não vão pensar duas vezes antes de descartar isso. Então, o interesse do Facebook ou do Instagram, etc., tá sempre em primeiro lugar. O interesse é o quê? Dinheiro, né? Então... Eu acho que esse contexto gera uma situação, no mínimo curiosa, talvez um pouco contraditória, que é, o ActivityPub, ele é sobre descentralização, ele é sobre dar menos poder a plataformas e um pouco mais de poder aos usuários, né? Um pouco mais de liberdade, pelo menos. E aí você olha a quantidade de usuários do Threads, atualmente está ali em 275 milhões, pelo menos foi o último número que o Zuckerberg compartilhou há poucos dias atrás. Pô, gente pra caramba. O Mastodon, de modo geral, em todas as suas instâncias, tem ali algo em torno de pouco menos de 9 milhões de usuários mensais, e usuários diários é bem pouca gente mesmo, é menos de 900 mil. Então, muito pouca gente. Mesmo que uma minoria dos 275 milhões do Threads ative o Feedverso, talvez o Threads do Feedverso tenha mais usuários do que o Mastodon, que era talvez a principal rede, né, o principal chamariz do Feedverso. E essa situação contraditória que eu me referi, porque a parada existe para dar um pouco mais de liberdade e menos poder para as grandes corporações. E vejam só, o Threads talvez seja o principal representante hoje. Não tem como afirmar isso hoje, né? Mas é razoável supor que pelo tamanho que o Threads já tem, ele talvez seja o principal representante do Feedverso, sendo da Meta. O que é uma contradição absurda, se a gente para pra pensar. Mas eu acho que a concentração é inevitável, eventualmente vai ter um que é melhor. Se algum desses protocolos de fato virarem mainstream, tá longe de ser mainstream, o Threads não é mainstream, Blue Sky então nem se fala. Mas seria muito legal se fosse. A gente já falou aqui no Tecnocast que a web nos últimos 20 anos migrou de uma plataforma aberta e descentralizada, a websites www, para várias... É tipo um jogo de war, né? Vários paizinhos ali bem fechados. Então, Facebook, Reddit, Instagram, Twitter, enfim...
todos esses lugares, e Google também, né, que tá cada vez mais fechando ali com IA. Então, esse lance do protocolo resolveria este problema nessa parte das redes sociais e da produção de conteúdo. Até pelos exemplos que o Josué trouxe, a gente vê que não são só Twitters, pode ser qualquer coisa, podem ser Instagrams, podem ser blogs como o Tecnoblog, tudo pode se conectar a esse protocolo e, de fato, a web volta a ser aberta. O usuário tem o controle, ele vai para onde ele quer. Lógico que ainda vai continuar existindo a maior plataforma, o maior aplicativo. Pode ser que seja o próprio Facebook, pode ser que seja um outro, né? Mas aí as pessoas estariam lá porque elas gostam de estar lá. Ou porque elas não sabem trocar isso também, né? Mas o que importa é que haveria um jeito da pessoa simplesmente falar, não compactuo com o bilionário aqui, sei lá, se essa é a questão. O bilionário demitiu 300 pessoas, 3.000 pessoas, não gostei disso, vou migrar para o outro aqui. E migra. Você pode fazer isso, cara. Os dados são seus. Com o ATP, por exemplo, você poderia migrar para uma outra plataforma, um outro aplicativo que suporte o protocolo. Isso seria muito benéfico para a web no longo prazo. Inclusive a galera que advoga por esses protocolos busca na própria história da construção da web o motivo disso, que a web está construída sobre protocolos que funcionam para todo mundo que se abra para eles. E-mail e todos esses outros exemplos que a gente já citou. Então, seria, na verdade, um retorno a essa coisa de antes dos 20 anos atrás, quando esses guetos começam a existir. E aí tem um lance interessante dentro disso, que a gente já falou de ActivityPub e do AT. São protocolos diferentes. Então a gente já fica, beleza, descentralizado, abertura, mas como é que esses dois que são diferentes vão poder conversar? Se eu tiver no Threads, eu vou conseguir ler o que está no Blue Sky? E a gente... Na pesquisa para essa pauta, a gente descobriu que já tem algumas alternativas, né? Alguns aplicativos sendo construídos para fazer essa ponte entre o AT e o ActivityPub. O primeiro que a gente descobriu foi o BridgeFed, que faz essa conexão entre o Blue Sky e o Fediverso. E tem um outro que eu descobri hoje, dia da gravação, que é o OpenVibe. Eu já instalei aqui e tal, ele já tem para iOS, para Android. E ele funciona basicamente naquela pegada de você acrescentar contas ali. Então eu loguei no Mastodon, com a minha conta no Mastodon, minha conta no Threads e minha conta no Blue Sky. A parte do Threads ainda está em beta, então você consegue nesse momento escrever no OpenVibe e vai aparecer no seu Threads, mas você ainda não consegue visualizar o conteúdo, né? Então, assim, tá ali no caminho para abraçar completamente o Threads, mas ainda não está abraçando completamente. Mas pelo preview que dá para ver agora no aplicativo, funciona direitinho. Então, assim, isso eu achei uma ideia bastante interessante. O aplicativo é legal, então me parece que seria uma experiência onde você teria uma timeline só. Uma timeline só que agrega não apenas os serviços diferentes do Fediverso, mas os serviços diferentes com o AT. E se amanhã surgiu algum outro protocolo de descentralização com suas próprias características, de repente ele também consegue ser agregado ali. A parte interessante, né, que a gente fica pensando, isso pode ser legal no futuro, imagina uma timeline só, com tudo que eu quiser. E eu posso customizar a visualização dessa timeline do jeito que eu quiser. E aí vai caber o aplicativo que eu estou usando me oferecer customizações diferentes. Aí é o que cada aplicativo vai conseguir oferecer, colocar na mesa, fica aqui, porque a nossa plataforma é melhor. E me fez pensar justamente no Apollo, que fechou no ano passado. E muita gente adorava o Apollo, porque o Apollo era melhor que o Reddit. O aplicativo do Reddit era ruim, o do Apollo era bom. Por isso as pessoas gostavam do Apollo. E aí nessa coisa de instigar mais competição entre as plataformas, do tipo, agora tá aberto, você precisa me dar um motivo para eu ficar. Isso pode gerar mais competição mesmo entre todas essas plataformas, né? E inovação e tal, no sentido de como é que eu faço agora para manter o usuário aqui, sendo que ele não precisa ficar aqui. Ele sabe que ele pode ir para qualquer outro lugar, levando tudo que ele tem aqui. O que eu faço de diferencial para fazer sentido da estada dele aqui? Aí realmente são perguntas totalmente diferentes do que a gente tem agora. O que liga exatamente com o começo da conversa, né? Do Elon Musk, o Twitter, o X, né? Que a gente tem a mania de falar que tudo foi o Elon Musk. Eu não sei, foi o X, né? O Elon Musk não desenhou os foguetes da SpaceX também, né? Foi o time de engenheiros, pô. Beleza, ele tem o crédito dele ali, ele é o líder, né? Mas enfim. Mas o X mudou esse comportamento do bloqueio do Twitter. Teoricamente não daria para fazer isso dentro de um protocolo aberto. O protocolo teria suas regras e tá bloqueado no protocolo, né? A rede não poderia falar assim, não, aqui você não bloqueia não. Não, isso quebra um pouco essa lógica do que seria um protocolo padronizado. Mas vamos supor que um aplicativo decide fazer alguma mudança ali que você não curte, que não faz sentido.
sentido, você poderia simplesmente, então vou migrar. Mas, de novo, sempre com muitas aspas, porque com o ATP, sim, você poderia migrar completamente. A sua conta, os seus seguidores, tudo é seu. Você leva para outro lugar, você simplesmente vai começar a se autenticar de outro lugar e seus seguidores não sabem de nada, eles simplesmente recebem o conteúdo do jeito que você sempre fez. O ActivityPub não. Você pode trocar de rede, mas a sua conta que tem os seguidores é a conta, por exemplo, @Mastodon. Vai continuar lá no @Mastodon. Você não consegue trocar de lugar isso por enquanto. Só um detalhe, fizemos uma pausa aqui e fui pesquisar esse detalhe técnico do ActivityPub. Como falamos, tem muitos detalhes, e aí vocês vão entender a confusão. E aí é o seguinte, existem 2 métodos considerados, entre aspas, migração de conta. Um é o redirect de perfil. Então você cria um perfil novo e aí o perfil antigo vai gerar um redirect para o perfil novo. Quando você faz isso, a pessoa que entra no seu perfil vê um aviso falando que foi movido para outro lugar. Mas não é possível seguir um redirecionamento, ou seja, você precisa lá seguir manualmente o outro perfil. E esse redirecionamento também pode ser cancelado. Já sobre mover a conta, você pode mover a conta e o comportamento é similar ao redirecionamento de contas. Isso também já vai fazer com que todas as pessoas deem unfollow na conta atual e sigam a conta nova. Ou seja, existe uma forma no ActivityPub de você, de fato, trocar a conta de servidor. Mas tem 2 limitações aqui. Primeiro, os seus posts não são movidos, então você não leva com você, supondo que, sei lá, tem toda a minha timeline aqui do Instagram, do TikTok, e eu quero mover para outra rede, né, num universo hipotético que essas redes estão também no Feedverso, você não consegue mover o seu conteúdo, você move o perfil e começa do zero em outra rede. Também tem uma outra questão, que a rede tem que suportar não só o ActivityPub, mas tem que suportar o Move Activity, que é uma parte específica do ActivityPub, tá? Então, tem essa diferença técnica que a rede pode suportar o ActivityPub, pode estar no Feedverso pelo ActivityPub, mas eu não quero que os meus usuários saiam daqui, não quero suportar o Move, por exemplo, a Meta. Pode ter isso com threads. Vamos suportar, mas não por completo, né? E aí não teria como mover a conta também. Então, via de regra, é mais fácil falar que o ActivityPub é quase como se fosse um e-mail. Você cria conta em diversas contas, são todas contas separadas, os seus e-mails ficam nessas contas que receberam os e-mails. E o ATP já seria uma coisa mais avançada, que os dados são seus e você leva com você, assim como a conta, né, para onde você quiser. E para acrescentar ainda mais a essa complexidade de padrões abertos e novos protocolos para descentralização, tem mais gente pensando nesse assunto. Uma dessas pessoas é alguém que já apareceu nessa conversa, que é o próprio Jack Dorsey, que estava lá no Twitter, esteve no Blue Sky. Ele está agora financiando o Nostr, que escreve N-O-S-T-R. Nostr, imagino que pronuncia assim. Também é um protocolo desses abertos que propõe descentralização, pode ser adotado por várias plataformas, ainda está no começo ali, é muito popular entre entusiastas de criptomoedas, como o próprio Dorsey. Então, mais um protocolo possível. E também, outra pessoa que está trabalhando nisso é alguém que já tem uma experiência um pouco maior com essa coisa de protocolos, que é o Tim Berners-Lee, criador da World Wide Web, criador da web. Através da empresa dele chamada Inrupt, ele está propondo um protocolo chamado Solid, que também vai ter essa ideia de você ter mais controle sobre suas informações e identidades digitais, contas, perfis, etc. Descrevem como uma espécie de cofre de dados que o usuário pode levar para diferentes serviços, aplicativos, etc., tendo controle sobre suas informações, ou seja, se aproxima um pouco mais do AT. Então, assim, a gente está falando de algo que talvez esteja distante da maioria dos usuários. Já acho que concordamos nisso. No entanto, existe gente que pensa em web, pensa em internet, pensa em redes sociais, que está apostando que esse é um caminho possível e que vale a pena investir nesse tipo de interação e nessa proposta de protocolos acima de plataformas. Então, talvez no futuro a gente tenha uma disseminação maior dessa ideia de internet em oposição à internet que temos nos últimos 20 anos.
Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí conta pra gente como é que você acha que seria a web se não houvesse fronteiras nas redes sociais, tivesse tudo aberto, você pode conversar com quem você quiser, da onde você quiser, consumir qualquer tipo de conteúdo e tá tudo federado aí em um protocolo que não sabemos ainda, né? A gente tá falando das tecnicalidades dos protocolos, mas nem sabemos ainda se vai ser adotado algum deles algum dia em massa. Manda pra gente seus comentários lá no Telegram, Caixa Postal Tecnocast, ou no WhatsApp, o link tá na descrição deste episódio. Se você tiver com alguma dúvida sobre esses protocolos ou sobre o feedverso, a gente também é confuso, mas aí pra ficar mais fácil você pode entrar lá no tecnoblog.net, pergunta pro Tecnochat, talvez ele consiga ajudar melhor. Você também pode falar direto com a gente em todas as redes sociais, eu sou @mobilon, @lucasbraga, @josuediolive_, lá no Threads, que é o único lugar que eu tô. E @ealecrim, eventualmente eu respondo. Este Tecnocast vai ficando por aqui, voltamos com outro semana que vem. Até lá. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Falou! E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.